Olá, eu sou o Thiago, neurocirurgião infantil. Estamos na série de vídeos sobre paralisia cerebral e hoje nós vamos falar sobre paralisia cerebral atáxica. É a menos frequente do grande grupo das paralisias cerebrais e ela comete mais especificamente uma determinada região do cérebro que é a responsável pela coordenação dos movimentos. Ataxia significa falta de ordem, do grego taxia. Então, a falta da ordem do movimento, normalmente quem nos dá é uma parte do cérebro chamada de cerebelo. O cerebelo e o circuito cerebelar, ele se situa aqui na parte de trás da cabeça e ele tem conexões tanto com o centro regulador das nossas funções mais básicas, que está no tronco cerebral, respirar, bater o coração, funcionar o intestino, quanto a inteligência. Existe uma via que também sai desse cerebelo e vai até a frente do cérebro, que é a parte responsável pela modulação do comportamento, modulação do humor, inteligência. Então, apesar de ser teoricamente uma parte que dá alteração do movimento, existem outras funções que são comprometidas também. Entre elas o tônus. O tônus, que é a contração de repouso do músculo e que é a marca da paralisia cerebral, mais conhecida que a espástica, nessas crianças o tônus é diminuído. Então, a criança que tem uma paralisia cerebral atáxica, ela é muito desengonçada e as articulações são muito moles. Tá? A gente pega a articulação para mexer, ela é muito mole, a gente tem a sensação que a articulação é muito solta, que a gente poderia se perguntar, mas na paralisia cerebral a articulação é dura ou é mole? Na atáxica ela é mole, a criança ela é hipotônica. Além disso, como essa parte do cérebro ela modula o movimento, o mais comum é a incoordenação, a dificuldade de movimento é mais delicado, assim, os movimentos são muito grosseiros, a criança ela não consegue com facilidade riscar um papel, ela não consegue pegar numa colher, num garfo, numa facilidade, é preciso uma grande concentração para fazer isso. E a amplitude do movimento, como essa parte do cérebro ela impede que tenha a coordenação motora, a amplitude também fica prejudicada. Então, se isso acontece pouco, se isso impede a criança de se movimentar com perfeição, mas ela consegue andar sozinha, por exemplo, a gente chama isso de um grau 1, é a mais leve que tem. Agora, se a criança ela é tão incoordenada, mas tão incoordenada, tão comprometida, que ela precisa ser colocada numa cadeira de roda e levada para os lugares, é a mais grave, é a tipo 5. As outras, elas variam de acordo com a idade e de acordo com o grau de comprometimento, seja a presença de andador, seja a presença de bengala ou não. O tratamento desses pacientes, se eu penso que a via que está mais comprometida é a via da coordenação motora, o tratamento básico é o de treinamento incessante para se refazer esse circuito. Dois aspectos eles merecem ser muito valorizados. Primeiro, quanto mais se repete, melhor a capacidade de se fazer de novo. Segundo, quanto mais cedo eu conseguir começar, melhor para esse cérebro. Normalmente a atáxica, o diagnóstico ele vem um pouco mais tardio. Só que esse diagnóstico ele é obrigado que a gente busque ele de todas as formas até 5 anos de idade. Então, se a gente tem a criança que tem ataxia, tem essa descoordenação para tudo, fisioterapia, muita, terapia ocupacional indispensável, fonoaudiologia, porque se o problema está na coordenação e eu preciso falar, eu também terei problema para coordenar a voz e para coordenar a velocidade, o ritmo, a fluência, o som. Fonoaudiologia, muito terapia ocupacional indispensável, fisioterapia, e aí entram coisas que são interessantes. Eu moro na cidade de praia e aqui em Aracaju tem muita praia, tem muito mar. O mar, a praia, o surf é uma ótima terapia para crianças com
paralisia cerebral atáxica? Ele tem um efeito parecido com o da ecoterapia, que é cavalo, que aqui também eu descobri, aqui é um estado que tem uma cultura muito forte de cavalgada. Então a ecoterapia ela é muito boa para as paralisias cerebrais atáxicas, porque é a necessidade que a criança tem de se equilibrar o tempo todo, faz o treinamento, quanto mais ela treina, mais ela fica coordenada, e aí se eu junto psicomotricidade, fisioterapia, ecoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, e uma estrutura social e familiar que predispõe a criança a mexer mais, agir mais, funcionar mais, a via do tratamento ela vai ser muito por aí. As outras coisas que surgem, nós teremos a oportunidade de falar mais à frente, que são as complicações ligadas, sejam as epilepsias, os transtornos do humor, a inteligência, cada uma vai sendo modulada e vai sendo resolvida de acordo com a sua demanda. Sempre pensando naquele grande guarda-chuva. A paralisia cerebral cobre e as outras coisas estão todas por baixo. Paralisia cerebral dá para fazer muito mais, seja antes ou seja depois. Se você é um profissional de saúde, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, se você é cuidador, se você é pai, se você é marido, se você é tio, tia, irmã, compartilha esse vídeo, assiste, conversa com outras pessoas. Vamos discutir, vamos conversar. Quanto mais pessoas souberem disso, mais poderemos fazer para nossas crianças. Até a próxima!